E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa de estudos do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 18, intitulado Amor, Alimento das Almas, e estamos no quinto parágrafo, onde a Dona Laura, suas filhas, estão dizendo ao André Luiz sobre a questão do amor, da alimentação, falando da alimentação dos espíritos na colônia, né? Detalhando para ele certos aspectos que ele ainda não conhecia, e falando dessa alimentação e dizendo que o amor o amor embutido nisso aí. Então, embutido que eu quero dizer assim, a alimentação juntamente com o sentimento, não é? Que é o que deveríamos fazer sempre. Inclusive, no programa passado, nós comentamos sobre isso e demos até o exemplo daquele almoço em família, né? Não é só a questão da comida, que é o atrativo que muitas vezes chama aqueles familiares para ir no almoço de domingo, para reunir, não é? Mas principalmente o sentimento que ali é emanado, né? Emanado ali, que está presente ali naquele momento, né? Falamos da troca de fluidos necessária entre nós, das nossas reuniões, falamos das reuniões da casa espírita, da nossa, como os espíritos dizem, da nossa saudade do rebanho que nós temos, do nosso contato, das nossas trocas de informações, é a alimentação para o espírito. E aí no quinto parágrafo ela continua assim: nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Então, novamente parando aqui só um pouquinho para a gente fazer um raciocínio com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 938A, Allan Kardec comenta sobre o amor ao próximo. Kardec considera que a faculdade de amar é inerente ao ser humano. E ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Olha o que ele está dizendo. A natureza deu ao homem. O que é isso? Deus já coloca no homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Então, quando ele diz assim que as primícias da felicidade em mundos superiores, onde tudo é amor, porque quem tem condição de habitar esses mundos superiores é porque já carrega essa superioridade dentro de si e já ama com mais abrangência a todos. Nós não estamos falando aqui de afinidade, né? Afinidade é a lei de Deus. Jesus, quando foi ao Monte Tabor, em que se apareceram Moisés e Elias, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Ele não levou os 12. Não é porque ele gostava mais de Pedro e Tiago, não é isso. É questão de afinidade. Afinidade. João Evangelista foi o único dos 12 apóstolos que não morreu de sacrifício, morreu de idade. Velhice. Então era afinidade. Reencarna depois como Francisco de Assis, segundo Joana de Ângeles, é o émulo de Jesus, o facsímile de Jesus, aquele que melhor copiou Jesus aqui na Terra. Então, no João, é dito como discípulo amado, como se os outros não o fossem. São sim, mas a questão de afinidade é diferente. Então, quando Allan Kardec coloca aqui, a sintonia já era maior, né? Assim, Jesus ama a Paulo como ama a mim, a Tereza, a todos nós.
Mas Paulo está mais sintonizado com ele do que nós, não é? Sim. Como está? É por isso que Paulo diz, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Podemos dizer isso? A maioria de nós, eu acho que não. Eu não. Tereza também não. Então, nós somos dois aqui que não. Então, não é questão, é afinidade, é uma outra coisa. Então, quando Kardec coloca aqui... De vez em quando eu convido Jesus para entrar. De vez em quando. Mas às vezes ele entra, a gente manda ele embora pelas nossas atitudes, né? Pelo nosso comportamento. Aí ele vai. Convidando a Exatamente. Vezes, a gente... Então, quando Allan Kardec coloca aqui que as primícias da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, o mais importante de nós tirar desse ensinamento é que Deus deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Então, é uma lei. Por isso que é a lei do amor. Porque nós temos o DNA divino. Exatamente. No nosso psiquismo, né? A gente é filho de Deus. Por isso Sua imagem e semelhança. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, Allan Kardec coloca no item 8 a lei de amor. Olha, se é uma lei, é para ser cumprida. É lei. Não tem como. Eu não quero. Tudo bem, você pode não querer, mas vai, um dia vai. Porque aí tem as expiações, as reparações. Mas para viver feliz tem que cumprir a lei. Viver feliz, como os espíritos dizem, né, é diferente de momentos de felicidade, de prazer, de satisfação. Isso é outra coisa. Mas viver feliz, como Jesus recomenda, só através da lei de amor. Isso. Não é? Então, continuando. Quer falar alguma coisa, Tereza? Não, continuando. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores. Novamente aquele intercâmbio, né? Aquele intercâmbio que já falava a gente antes, né? Antes foi da harmonia. Isso. Que ela comentou que, né, né? Vieram os embaixadores da harmonia lá na União Divina. Isso. Falar sobre a harmonia da música, né? Isso. E agora ela está falando que existem seminários de outros assuntos também, como da alimentação espiritual, porque a alimentação perispiritual e física, corpo físico, essa a gente entende bem, até abusa. Agora, alimentar-se espiritualmente, aí a gente ainda desconhece esse tipo de alimentação. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo quer dizer alimentação, sustento. Então não lhe parece que o amor divino seja o sustento do universo? Então quando ela está explicando para o André Luiz aqui que a alma em si apenas se nutre de amor, e quanto mais ela continua, quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade, que a alma se nutre de amor. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é intitulado Amar ao próximo como a si mesmo, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Fenelon, a lei de amor. Aí ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, tudo aquilo que Jesus veio falar se resume em amor. Falar e exemplificar. Visto que esse é o sentimento por excelência. Então, é o sentimento, com O maiúsculo, é o sentimento. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, eu tenho instinto, todos nós o temos. Só que os instintos nossos são grosseiros. Pelo nosso esforço próprio de cada dia, de cada encarnação, de cada existência, nós vamos começar a elevar esse sentimento. E aí progredir até o ponto de ser chamado de amor.
Quando nós ajudamos alguém, dependendo da maneira que nós ajudamos, nós estamos treinando esse instinto já que está em nós de ajudar. Já é um instinto. Porque não tínhamos, né? Não tínhamos, mas já estamos começando a ter. A doar alguma coisa a algum necessitado, ou a doar o nosso ouvido para uma conversa, que muitas vezes é muito mais difícil do que doar alguma coisa. Então, são situações que nós estamos aprendendo, dependendo do sentimento que nós colocamos ali. De que maneira nós estamos doando aquilo, de que jeito nós estamos fazendo, não é? Estamos desenvolvendo isso. E aí ele continua assim, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações, porque é o aprendizado, são as encarnações. Nós vamos avançando no raciocínio, na inteligência, né? Quando instruído e depurado, aí vem a instrução. Vem a instrução para eu saber o que é o certo e o que é o errado e eu me depurar, escolher o certo. Aí eu começo com os sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento, depois de instruído, é o amor. Mas são existências e existências para esse aprendizado. Né? E o que ela está tentando dizer para o André Luiz, né, resumidamente aqui nesse parágrafo, é o seguinte: meu filho, a gente aqui em nosso lar, como é uma colônia de transição, a gente já está começando a aprender que o alimento verdadeiro e essencial é o amor, é o sentimento. Por isso que o governador tanto lutou para desmaterializar a alimentação grosseira, para que no futuro a gente, né, no caso, né, ao sair em outras encarnações, quando a gente desencarnar, a gente já consiga ir para colônias mais elevadas e onde lá realmente a alimentação grosseira será quase nenhuma, porque os espíritos mais elevados, eles se nutrem do amor de Deus, como Jesus dizia. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele se alimentava com o amor de Deus. Por isso que ela diz aqui no final, não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo, quer dizer, o alimento do universo? Claro que é. Nós vivemos porque Deus nos ama. Sustento, né? Ele nos sustenta a vida. E a vida toda na terra. Você leu no capítulo 4 aí, Tereza? João 4. João 4, 34. Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai, de E no Deus. capítulo 6, Jesus fala que eu sou o pão da vida. Logo em seguida. Né? E completar. E aí o Emmanuel tem uma página aqui muito boa chamada. Porque ele é o representante de Deus aqui na Terra para nós. Ó, né? Olha que página interessante, pessoal. Está no livro Palavras de Vida Eterna, também psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, por Francisco Cândido Xavier, editada pelo Emmanuel. O título da palavra é pão. E ela explica, o Emmanuel traz uma explanação para nós sobre isso que Jesus fala. Logo depois que a Tereza leu, ele diz que eu sou o pão da vida, em capítulo 6 de João. E o título da página é Pão. Aí ele fala assim: importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. O pão é alimento, às vezes depois das iguarias. Não, ele fala assim: todos os povos em todos os tempos se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas. O pão, no entanto, é o alimento popular. Estou pulando algumas frases para a gente resumir. O pão, no entanto, é o alimento popular. Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançada a formação de acepipe, que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Aí ele explica assim, olha, no final: quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te deis a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros.
Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Sim, o pão como símbolo de alimento de material. Alimento, é. E então, ele é toda o alimento vez, espiritual. Ele está dizendo que muitas vezes nós realmente vamos por esse caminho contrário à lei de amor. Ela está dizendo aqui para André Luiz, que é o qual caminho? Da lisonja insuflando a nossa vaidade, como se nós fôssemos alguém acima de alguém, e não somos. E não somos. É o que ele está recomendando aqui, não é? Então a imagem de Jesus, o governador da terra, é a imagem do pão puro e simples. E o Chico dizia que nossos problemas começam depois da manteiga. Quando a gente começa a exigir o pão com manteiga, está tudo bem. Mas a partir da manteiga começam as nossas complicações. Falando é a nossa vaidade. Falando né? das questões morais, né? Morais, não estou falando do pão em si. Não. Bota a manteiguinha do pão que é as ótimo, nossas pelo amor de Deus. exigências, não, né? Não é para levar o pé da letra. Sim. Bom, vamos lá, né? Continuando. Isso. Agora o parágrafo 6. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no infinito, no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. E aí eu achei, Marcos, vou ler para você. Na Revista Espírita de 1863, uma comunicação do espírito Lamennais, né, que vai falar sobre que a alimentação depende realmente do espírito, quer dizer, o tipo de alimentação que o ser humano vai ter vai estar de acordo com a sua evolução espiritual também. A par, lógico, como a gente já viu, da necessidade na questão do trabalho ser um trabalho muito braçal. O Lamennais vai colocar aqui para a gente que os espíritos mais evoluídos, eles já preferem uma alimentação menos grosseira, mas, lógico, existem muitos inferiores, alguns inferiores, que também não gostam desse tipo de alimentação. Muitos biógrafos dizem que Hitler era vegetariano, mas alguns outros dizem que ele se abstinha de comer carne porque ele frequentava uma reunião mediúnica. E ele era médium. E todos sempre souberam que a alimentação muito grosseira dificulta a comunicação com os espíritos, sejam eles quais sejam, não é? Uhum. Então, só fechando aspas, né? Vamos lá. Sobre a alimentação do homem, Revista Espírita, dezembro de 1863. Antes de você ler, só um pouquinho, olha só, ela está dizendo, ó, quanto mais evoluído o ser, mais sutil o processo. Não é quanto mais sutil o processo, mais evoluído o ser. A gente não pode inverter o raciocínio. Quanto mais evoluído o ser, automaticamente o processo de alimentação vai ser mais sutil. Não é o contrário. Eu deixar de alimentar coisa grosseira, eu vou ser superior. Não é isso. É o contrário. Então o raciocínio aqui está na cadeia certa, né? Isso. Vamos lá. Quando Cristo veio anunciar a Boa Nova, não ordenou o sacrifício de sangue. Ocupou-se unicamente do Espírito. Os grandes sábios da antiguidade também tinham horror a essa espécie de sacrifícios, e eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. A gente tem também notícias da alimentação de João Batista, né? Na Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem um espírito que deve ser nutrido pelo espírito. Então, a gente tem que alimentar a nossa alma também. E um corpo que deve ser alimentado pela matéria. Precisamos nos alimentar. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, em consequência, sobre as manifestações do espírito, o que é facilmente compreensível.
Os temperamentos bastante fortes para viver como os anacoretas fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece, porque a proteína animal, o fluido que a gente ingere com a carne animal, ele é muito pesado. E a pessoa, para fazer uma prece, para meditar, ela precisa estar mais leve. Ele tem razão sobre isso. Mas o passe, né? O passe na casa espírita. Os espíritos nos falam que o ideal é que no dia que a gente for aplicar passes, que a gente se abstenha, tanto da alimentação carnívora, tanto quanto também das relações sexuais, não é? Que a gente poupe a nossa energia, porque a nossa energia vai ser utilizada para ajudar a quem está mais necessitado do que nós. E aí o espírito Lamennais continua a falar. Mas para viver assim, quer dizer, para viver dessa maneira sem comer carne, em geral, seria necessário uma natureza mais espiritualizada que a vossa, que a nossa, enquanto encarnados, o que é impossível com as condições terrestres. E como, antes de tudo, a natureza jamais age com disparate, é impossível ao homem submeter-se impunemente a essas privações. Então, a gente está no corpo, precisa se alimentar de acordo com o seu trabalho, a gente está vendo isso em André Luiz, de acordo com a nossa função, né, no caso de trabalho do dia a dia, a gente deve se alimentar adequadamente, que dê para que a gente recupere as forças para continuar o trabalho. E aí ele continua, Lamennais vai terminar assim: pode ser-se bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, contando que seja razoável. Então, a gente, não é o bendito do equilíbrio que Buda já exortava também há 2000 anos atrás. É o caminho do meio, nem tanto a terra, nem tanto o mar, é ter um equilíbrio. E para terminar ele diz, é uma questão um tanto leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa, porque a gente precisa saber viver. Porque, como dizia minha santa vozinha, viver é fácil, agora saber viver, aí já requer mais disciplina, mais paciência, mais entendimento. Então é muito importante essa mensagem, porque que Kardec coloca na Revista Espírita de 1863, que vem corroborar o que a dona Laura está dizendo para o André Luiz. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Não é? Então, nós estamos falando aqui, o programa hoje está... A gente grava o programa, né? Passa, e hoje é dia 7 de dezembro aqui. Nós estamos gravando o programa, né? Não sei quando é que vai passar. Fevereiro. Mas como nós estamos no dia 7, nós estamos falando aqui da alimentação. E nós, no programa passado, a questão do amor, né? Do alimento da alma, que nós estamos colocando. Lembra que nós falamos dos almoços em família, né? Da necessidade, né? E da beleza que é revestida nesses encontros, sem brigas, né? O almoço família sem discussões. Mas assim, né, com fraternização, alegria, em torno de uma mesa lauta. Tudo bem. Que é o que a Teresa leu ali e que nós estamos lendo aqui, de Kardec nós estamos lendo aqui. O ser evoluído, como é que ela fala aqui? Quanto mais evolvido o ser mais sutil o processo de quanto mais levado, mais extenso. Então, quanto mais evolvido o ser criado. Então, no que eu vou evoluir, eu já não vou sentir a necessidade. Não é eu deixar de comer que eu vou evoluir. Então, não é o contrário. Não é isso. Como ela leu o exemplo de Hitler, era vegetariano. E fez o que fez. Antes comesse um boi todo dia e não fizesse o que fizesse, né? Então, não é assim. É o que o Lamennais disse. Exatamente. Não é então, o que você come que vai te deixar ser o mal ou bom cristão. O espírita tem que raciocinar. Ele tem que começar de... Nós não somos melhores do que ninguém. A gente sempre fala isso, né? Nós lemos aqui alguns questionamentos do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos se há necessidade do espiritismo para ser salvo, não.
A responsabilidade vai aumentar, claro, pelo conhecimento que a gente tem. Mas tem uma página muito interessante no livro Alvorada Cristã, intitulada O Peru Pregador. Quem tem já esse sentimento para os animais, na mesa de Natal, vai ver lá o peru assado. É um bichinho que morreu, não é? Então já é um raciocínio diferente. Mas eu não posso chegar na casa e falar assim, olha, tá errado, não é isso. Mas estamos terminando o programa, o relógio aqui está mais apressado do que nunca. Paz e bem a todos. Paz e bem a todos. Fique com Deus. No próximo programa a gente continua. Um abraço e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.